Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar o versículo da primeira carta de Paulo, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo, escrita aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. Ele estava ali na sua segunda viagem missionária e ele havia estado na cidade de Tessalônica, que ficava na Macedônia, onde atualmente é a Grécia, e ali durante 3 sábados na sinagoga ele pregava que Jesus de Nazaré era o Messias, o Cristo esperado. Tendo saído dali, depois de fundar uma comunidade de fé, ele foi para Atenas e posteriormente para Corinto. Como ele estava separado de Timóteo e Silas, ele se encontrou com Timóteo e Silas lá em Corinto, onde Timóteo trouxe notícias de como estava essa comunidade de fé, onde Paulo escreve esta carta, mais ou menos no ano 50, 53 da Era Comum ou depois de Cristo. E ali Paulo trata diversas coisas, mas a grande questão, o tema central dessa carta é a volta do Senhor Jesus, porque havia uma dúvida: e os que morreram em Cristo? Como é que vai ficar essas pessoas? Onde que Paulo fala ali no capítulo 4, versículo 17, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Esse é o grande versículo, que nós que cremos no arrebatamento da igreja, temos como base. Outros versículos também, ali nos Coríntios, capítulo 15, mas basicamente esse é o mais citado. E final de semana retrasado fizemos uma introdução sobre essa carta. Final de semana passada falamos sobre os primeiros termos, o mesmo Deus de paz. E hoje vou comentar o trecho: vos santifique em tudo, ok? Vamos comentar esse pequeno texto desse versículo. Paulo, como está se dirigindo ali aos Tessalonicenses, por isso que ele diz, vos santifique em tudo. Ele está indicando para eles, como o tema é a volta de Jesus, o fato é preparar o povo de Deus para a volta de Jesus, As missões da igreja na face da terra. A igreja aqui na face da terra, ela tem que fazer a obra social, sim, isso é importante, ela fazer a obra social. É importante também defender a justiça, defender valores de verdade e retidão que a igreja defende aqui nessa terra, mas principalmente a igreja tem que preparar o seu povo, preparar aqueles que estão buscando ao Senhor, aqueles que estão nas comunidades de fé. A igreja tem que preparar as suas ovelhas, o rebanho, para a volta do Senhor Jesus. Tem que preparar aqueles que Deus colocou na mão da liderança. Isso é uma grande responsabilidade, muito mais do que fazer obra social e muito mais do que lutar por valores de justiça e verdade. Principalmente também preparar o povo de Deus para a volta do Senhor Jesus e anunciar o reino de Deus nessa terra, anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se a igreja ainda está aqui, é porque tem obra para continuar. Jesus disse assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal servia para conservar. Se essa terra não apodreceu ainda de vez, é porque a igreja ainda está aqui. Se essa terra não está em trevas ainda, é porque a igreja ainda está aqui. Então nós temos a nossa função principal, que é pregar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. Esse é o foco, o principal motivo da igreja existir, anunciar a salvação em Jesus Cristo, Ali no Evangelho de Mateus, Jesus disse, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali em Marcos, no final do livro de Marcos, ele fala: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Já em Lucas, ele diz: ide e pregai o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Então, no final do Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, é a chamada grande comissão. Esse é o principal foco da igreja. E como Paulo ali está cuidando dessa comunidade de fé, ele diz: vos santifique em tudo. Esse santifique é tornar santo, purificado, separado.
ou consagrado na questão lá do tabernáculo do deserto de Moisés, quando um sacerdote ou um objeto ia ser usado ali no tabernáculo, ele era santificado, ele era colocado óleo, feito um ritual de santificação, um processo de santificação, e aquilo era consagrado, separado para uso sagrado, para uso ali no tabernáculo, tanto as pessoas, os sacerdotes da tribo de Levi, como os objetos, os utensílios usados ali no tabernáculo. Mas no caso aqui, esse santifique desse versículo de Tessalonicenses, podemos entender que é um selo colocado, está santificado, é um selo. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, dizendo: antes, santificai o vosso coração e estáis sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da sua fé. Então, santifica, põe um selo no coração. Está entendendo? Essa que é a ideia, colocar um selo. Mas também é se dedicar a Deus. Paulo escreve para Timóteo no capítulo 2, versículo 21 da sua primeira carta, dizendo: se alguém se purificar dessas coisas, essas coisas o que é? Paulo está tratando da iniquidade. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para a obra do Senhor. Então essa que é a dedicação, se afastar das coisas ruins, se afastar da iniquidade e está sendo separado como um vaso santo e idôneo, isso é, separado só para a obra do Senhor. Paulo deixa bem claro isso para o jovem Timóteo, que era um proeminente líder da igreja cristã ali no século I. Mas o que o texto aqui diz, Tessalonicenses 5:23, vos santifique, quer dizer, uma purificação interna que começa com o conhecimento da verdade. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 17, versículo 17, santifica-os, separa-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então o conhecimento da verdade, o conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, vai separar, vai santificar o ser humano, que é isso que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vos santifique, isso é, Paulo pregou para eles que Jesus de Nazaré era o Cristo, o Messias esperado. Aquilo realmente eles creram e fundaram aquela comunidade de fé. Então estavam sendo separados para Deus. Por quê? Porque conheceram a verdade. Entenda, santificação, essa santidade que Paulo está falando aqui, isso não pode ser um peso na nossa vida, não pode ser uma religiosidade que se torna um jugo mais pesado que o próprio pecado que nós somos libertos. Você tem que entender muito bem isso. Santidade é um estado e santificação é um processo. Eu vou repetir isso aqui. Santidade é um estado e santificação é um processo. Esse processo começa quando? Quando a verdade te liberta. No momento do quê? Da sua conversão. Você entende que é um pecador, você se arrepende dos seus pecados, entende que Jesus de Nazaré é o teu Salvador, os teus pecados são perdoados, você se torna justificado, você se torna um santo de Deus. Você é aceito em Deus em Cristo. Por Cristo você é aceito em Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas isso é o quê? É um processo gradual, dia após dia. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos no caminho da perfeição. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. Então isso é um processo diário, é um processo contínuo com Cristo na nossa vida. É um processo de remoção do mal e implantação do bem. Dia após dia, você vai se tornando da mesma natureza de Cristo, nas virtudes de Deus vão estando na sua vida. Por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Ali está Espírito com letra maiúscula. Então o fruto é do Espírito. Em quem? Em nós. Esse fruto é em nós que o Espírito produz. A natureza de Cristo vai se tornando parte da nossa natureza. A natureza de Cristo vai dominando a nossa natureza pecadora. O fruto do Espírito: amor,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, temperança, fidelidade. Então, as 9 partes do fruto do Espírito. Por isso que Paulo fala: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, isso é, completamente, perfeitamente. Não existe nada, absolutamente nada no ser humano que não possa escapar do poder influenciador do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreve ali aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o poder transformador e santificador de Deus em tudo. Todas as áreas da nossa vida começa um processo maravilhoso de mudança para melhor, porque nós estamos sendo feitos iguais a Cristo. E esse processo continua até o grande dia, onde será a perfeição final. Nós vamos ser iguais a Cristo. Por isso que João escreve ali na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2: ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, o nosso processo é se tornar igual a Cristo. Isso é lindo, é maravilhoso. Você não vai se tornar um religioso, um santarrão, uma pessoa melhor do que as outras, se achando melhor só porque tem uma religião. Você vai se tornando igual a Cristo. Por isso que Paulo diz: vos santifique em tudo, tudo, completamente, perfeitamente. E semana que vem vamos continuar nesse versículo onde Paulo diz: vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, semana que vem vamos comentar espírito, alma e corpo, na continuação desse tema tão maravilhoso que é esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Tchau.